4h53, hora de falar do Guarani. O Bugre tem jogo na sexta às 9:30 da noite contra o Juventude, jogo que vale o acesso para a equipe gaúcha. O Guarani já está pensando no Campeonato Paulista, né? Não dá nem para falar na próxima temporada porque é daqui a um mês, né? Guarani conta com retornos do Lucas Crispim, do Bruno Sávio. Os dois estão treinando normalmente, além do Bidu e do Matheus Ludic. Esses 4 jogadores, eles voltaram da Covid-19 e o Matheus Ludic vai falar pra gente sobre essa disputa aí por uma vaga como titular do time do Guarani. O Matheus Ludic que subiu da base agora e já marcou um gol no derby diante da Ponte. Todos os jogadores são importantes no Guarani. A gente vem trabalhando forte todos os dias e tenho certeza que quem for entrar dentro do campo vai dar conta do recado. Pude passar por várias experiências na categoria de base que me fizeram subir para o profissional. Agora é trabalhar ainda mais para melhorar meu estilo de jogo e ajudar o Guarani. Matheus, o técnico Felipe Conceição já disse nas entrevistas coletivas que tem observado os jogadores para montagem do time para o Campeonato Paulista, para a próxima Série B, já que o tempo é curto, né? E o fato de até você ter contraído a Covid-19 e também ter feito o gol no derby, não só o gol, mas a atuação também, até como já foi perguntado, isso credencia você a buscar numa próxima temporada já a vaga de titular do Guarani consolidado? Tenho certeza que quem for jogar na lateral direito, tanto eu como o Cristóvão, até o Pablo que vem improvisando, vai dar conta do recado. E sempre para ajudar o Guarani. Matheus, na última rodada o Juventude depende de um resultado para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o time que não tem tanto compromisso com a competição agora, numericamente falando, já que o Guarani não consegue mais o acesso, como que é enfrentar uma equipe com essa concentração, né, com essa necessidade, e como que o Guarani vai encarar esse jogo? A gente vai encarar esse jogo como vem encarando todos os jogos, com seriedade e foco em busca dos 3 pontos. Aí o Matheus Ludic, né, o sotaque catarinense do jogador que acabou de subir para o time profissional do Guarani. Matheus Souza também é mais um que fica à disposição para essa partida para o técnico Felipe Conceição. E estão fora Valber, Marcelo e Eliel, os 3 suspensos pelo cartão amarelo. Ô João Carlos de Freitas, na hora de falar da Ponte você falava do Matheus Peixoto, que mesmo fazendo gol no derby acabou não tendo, né, não caiu nas graças da torcida. Já o Matheus Ludic subindo da base, marcando aquele gol de empate da maneira como foi, esse gol no derby, ele credencia esse menino a ter uma sequência até como titular do Guarani, João? Foi um para ele é diferente, né? Porque ele não, ninguém esperava nada dele, é um garoto que tá aí, que aliás, o primeiro tempo do derby ele tava assim, né? Ele tava com uma tremedeira lá e a Ponte jogando em cima dele. Mas no segundo tempo ele se impôs, né? Ele recebeu talvez um estímulo aí do treinador, dos companheiros, e acabou jogando uma grande partida. Tanto que tenho certeza, nós o elegemos como o melhor jogador em campo, né? Pelo Guarani, e ele realmente jogou uma grande partida. Eu acho que jovem, né? Menino, vai fazer parte. O Guarani tem muitos garotos. Eu acho que o trabalho do Felipe Conceição, ele tem que ser valorizado também por isso. Matheus Lubin, o Matheus Souza, Bidu, né, que se consolidou, são jogadores, o Renanzinho, você vê a moral que o Felipe Conceição deu para o Renanzinho, né, colocou o Renanzinho numa prateleira já de quase consolidação. Então você vê que o trabalho de renovação, o trabalho de base aí, realizado, promovido pelo treinador, foi muito bom. Então tem essa base. Tem alguns jogadores que se recuperaram e foram bem. Então o Guarani já vai começar legal. E o Guarani tem uma vantagem. Os jogadores do Guarani não estão sendo procurados, né? Talvez o Todinho, né? Não sei, o Guarani vai tentar renovar com o Todinho. Talvez o Todinho, já que já está numa fase, né, já num patamar um pouco mais alvissareiro, mas não tem, né, os jogadores do Guarani que ele quiser, ele vai conseguir conservar, porque ele já entra com uma boa base para o Guarani. Bom, a gente tem 2 minutinhos para acabar o programa, ou 1 minutinho, né? O Bolacha vai me avisando aqui, mas se não tem proposta pelos jogadores, pode ter pelo Felipe Conceição, né?
E aí, João, quanto seria ruim para o Guarani caso perca o técnico? Se bem que o Cruzeiro também está monitorando o Roger Machado, né? Mas o caso do Felipe Conceição sair, qual que seria o prejuízo para o Guarani? Eu acho que seria bastante. O Felipe Conceição encaixou. Não é? Se o Guarani perder, não vai perder só um treinador, vai perder um trabalho, né? O cara que pensou, que projetou, que fez um trabalho de curto prazo para segurar o Guarani na Série B, que desenvolveu um trabalho de renovação, né, com garotos, e que também deu um jeito, deu uma cara, né, de um padrão de jogo à equipe. Eu acho que será uma perda muito grande se isso vier a acontecer. Eu ouvi dizer que ele vai esperar a sexta-feira, o final do campeonato, né? Então, vamos aguardar. Eu acho que temos que torcer, nós que cobrimos o Guarani, a diretoria, a torcida, torcer para ele ficar, porque ele é um treinador muito bom, um treinador que encheu os nossos olhos aí em relação ao seu trabalho.